13, no versículo 32. Deus é muito bom, graças a Deus. Estivemos aqui ontem, uma vigília abençoada. Eu confesso que praticamente estou sem dormir até agora. Eu cheguei em casa, tive um compromisso às 6 da manhã, por volta de 1h30, a gente estava ali numa conferência com alguns pastores, e de lá a gente correu para cá rapidamente. Mas eu tenho certeza que Deus, Ele marcou esse lugar para derramar a sua presença e nos fazer aprender algumas coisas que nós precisamos. Nós estamos aqui por acaso, eu tenho certeza que é por um propósito. Quem achou pode dizer amém. Amém. 2 Samuel, capítulo 13, o verso 32. E Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, porém, disse-lhe: não pense, meu senhor, que mataram todos os seus filhos. Só morreu Aminon. Assim, já o tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que violentou a Tamar, a sua irmã. Amém? Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos, abaixe a sua cabeça neste momento. Eu quero fazer uma oração com você. Chamar só aqueles que realmente estão interessados a ouvir algo da parte do Senhor neste momento. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, Tu és grande e soberano. Eu tenho plena convicção que a Tua presença está aqui nesse lugar, eu não tenho dúvidas disso. Mas eu quero lhe pedir essa noite, pela Tua misericórdia, alguns sinais aqui nesta tarde. Sinais, Jesus, de quebrantamento, sinais de alegria, sinais na vida do Teu povo, os jovens que aqui estão, os adultos, os anciãos. Senhor, eu não sei, eu só lhe peço que em nome de Jesus nesta tarde, que o Senhor abra o coração do Teu povo. Eu te peço mais uma vez, Jesus, abre o coração do Teu povo, abre a mente do Teu povo, para compreender aquilo que o Senhor quer falar comigo e que o Senhor quer falar com eles em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Amém? Amém. Pode se sentar. Graças à vontade. Tira ele daí. Queridos, preste bem atenção. O texto que nós acabamos de ler aqui é um texto muito interessante e tem uma história a qual nós podemos aplicar algumas coisas para a nossa vida de uma forma muito importante. Eu quero indagar com você de uma forma muito rápida aqui. Primeiro é bom nós ressaltarmos que o texto que nós acabamos de ler é um texto que 2 anos atrás, da história desse texto, Davi havia pegado à força uma mulher por nome de Batseba e deitou-se com ela. Esta mulher era filha de um dos seus soldados de honra por nome de Urias. E a Bíblia diz que por causa, Davi forçou essa relação, e a Bíblia diz que agora Batseba fica grávida, né? E o texto diz que Davi arma uma emboscada para o esposo de Batseba e mata ele. O texto que nós lemos aqui, Davi, preste atenção, está com 53 anos de idade. Davi tem um filho com 20 anos, que é Absalão, e o mais velho, que é Aminon, tem 22. Ele tem um mais novo, uma moça que tem 15 anos de idade. E nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa moça, que o nome dela se chama Tamar. Ela tem 15 anos. E ele também tem um outro filho de 2 anos de idade que veio desse relacionamento forçado, que é Salomão. O texto começa dizendo uma coisa muito interessante. Havia na casa do rei Davi uma moça por nome de Tamar, a qual tinha 15 anos de idade, e esta é uma moça muito bonita. A Bíblia faz questão de dizer que é uma moça muito formosa. A sua formosura chamava a atenção de todos daquela época. Detalhe interessante é que a Bíblia vai nos fazer entender que era uma moça virgem, uma moça pura. E por ser uma moça pura, aonde ela ia, quando o rei mandava ela ir,
ela tinha que carregar com ela uma túnica de várias cores. Quando qualquer homem olhava para ela, nem pensava em mexer, porque entendia que era uma moça para um casamento futuro. Então eles olhavam e diziam: é a filha do rei, e além de ser filha do rei, é uma moça pura, é uma moça virgem. A Bíblia vai nos fazer entender uma coisa, preste atenção, que após a Bíblia dizer que havia uma moça virgem, pura, havia um rapaz de 22 anos de idade, irmão de Tamar, chamado Aminon, a qual assumiria o trono de Davi. Ele tinha tudo em suas mãos. A Bíblia diz que Aminon se apaixona pela irmã. Aminon começa a ingerir, a colocar, a nutrir dentro dele de um desejo proibido. Aminon começa a colocar dentro dele uma vontade que vai contra os preceitos de Deus. Ele fica apaixonado pela sua irmã ao ponto de ficar depressivo, ao ponto de ficar triste, ao ponto de ficar angustiado. Essa paixão que Aminon sente é uma paixão muito estranha, porque ele não comete nenhum ato com ela até esse momento. Ele não pega ela à força, ele não beija ela, ele não se declara para ela. Porém, ele não comete nada disso porque ele sabe que a lei do Senhor proibia um casamento de um irmão com uma irmã. E também ele sabia que o seu pai não aceitaria isso. Só que ele não pratica fisicamente, mas dentro dele ele está nutrindo isso. E isso está fazendo ele ficar doente emocionalmente. Ele não está praticando, mas dentro dele é como se estivesse fazendo. Ele não está fazendo fisicamente, mas na sua mente é como se ele se estivesse fazendo. Ele não está tocando nela, mas na sua mente é como se estivesse tocando. E quando nós meditamos a palavra, é muito pior nós praticarmos dentro de nós do que nós fazemos fisicamente. Jesus um dia disse assim, porque a lei dizia: se porventura você pegar uma mulher, você tocar nela, deitar-se com ela, você comete adultério. Só que Jesus disse: se você apenas olhar para ela e desejar ela dentro de você, você já cometeu tal pecado. O que Deus estava dizendo? Jesus estava nos fazendo entender que o nosso desejo de querer aquilo que é proibido é muito mais perigoso quando nós começamos a deixar isso nutrir a gente dentro de nós. A gente até não está fazendo porque tem medo do que o pastor pode dizer. A gente pode até não estar praticando com medo do que o líder vai falar. Mas dentro de nós isso está se nutrindo da gente, consumindo a gente. A gente não está nem com a vontade, a gente não está praticando fisicamente. Mas aqui dentro o desejo do pecado é muito forte. E a Bíblia diz que este moço chamado Aminon, ele começa a ficar doente emocionalmente, espiritualmente, por esta moça chamada Tamar. E o texto diz que certa feita o seu primo, Jonadab, que era sobrinho do rei Davi, foi fazer uma visita para Aminon. Só que ele sendo primo de Aminon, a Bíblia diz que Aminon não tem ele como primo. A Bíblia diz que Aminon tem ele como amigo. Um amigo é algo muito íntimo. Só que é muito estranho, porque quando Jonadab chega, e a Bíblia diz que ele vê Aminon, uma coisa muito estranha. Porque a Bíblia diz que quando Jonadab olha para Aminon, Jonadab se assusta e diz assim: você está muito magro, você está emagrecendo muito rápido. E a ideia de Jonadab entender que ele se assustar que Aminon está emagrecendo, é a ideia que Jonadab não o vê já tem um bom tempo. E é estranho isso, porque Aminon chama Jonadab de amigo. E pelo que eu entendo, um amigo ele nunca está longe por muito tempo. Ele sempre estará por perto.
Um colega, talvez a gente pode dizer, daqui um mês, um ano, talvez eu vejo ele andando na rua. Mas a ideia de um amigo é alguém que tem que estar perto o tempo todo. Mas Jonadab não tem essa mentalidade. Quando ele olha, ele diz assim: estou preocupado com você, primo, porque você está emagrecendo muito rápido. Aí o texto diz: como você, sendo filho de quem você diz que é, do rei, emagrece tão rápido? Vou dizer mais uma vez. Jonadab olha e diz assim: como você, sendo filho do rei, emagrece tão rápido? Jonadab nos chama a atenção para uma coisa aqui: a identidade de Aminon. Aminon está cometendo um grande erro porque ele está nutrindo de um desejo proibido. Mas a sua identidade de filho ele não perdeu. Ele está praticando uma coisa em sua mente errada, mas a sua identidade de filho ele não perdeu. Às vezes a gente comete muitos erros na vida. Às vezes toma muitas decisões que não é para ser tomadas. E mesmo assim, a nossa identidade de filho, ela continua. A nossa identidade de filho, ela permanece. Mesmo em caminhos errados, ele ainda nos chama de filho. Mesmo a gente querendo fazer o que não deve, ele nos chama de filho. Mesmo não queremos, mesmo a gente entrando por caminhos que são terríveis, mesmo assim Deus está olhando para nós e dizendo: você ainda continua sendo meu filho. E Jonadab olha e fala: como você, sendo filho de quem você diz que é, você está emagrecendo tão rápido? E Aminon vai contar para ele: é porque eu estou apaixonado pela minha irmã. Jonadab conhece muito bem a lei. Poderia dizer: você está maluco. A Bíblia, a palavra proíbe isso. Mas a Bíblia diz que Jonadab olha para Aminon e diz: vamos resolver isso. Fala para o seu pai que você está doente. Na verdade, finge que está doente fisicamente. Vai para casa. Ele vai sentir a sua falta. E quando ele sentir sua falta, o rei vai lá. E quando o seu pai chegar lá, você fala para ele que você quer comer dos bolos que só Tamar faz. Porque o alimento que Tamar faz é um alimento diferente. E quando Tamar for na sua casa, você faz com ela aquilo que você quer fazer. E assim como Jonadab disse, a Bíblia diz que Aminon fez. Ele foi para casa, fingiu que estava doente, e o pai sentiu falta do filho. E agora o pai vai na casa do filho em fingimento. O pai vai na casa de um filho fingindo estar vivendo uma coisa que ele não está. O filho está fingindo de tal maneira que ele não percebe quem é que está o visitando nesse momento. O filho está com um fingimento tão grande para alcançar aquilo que ele quer, que ele não percebe quem é que estava na casa com ele. O filho está num fingimento tão terrível que ele não percebe que o pai estava o visitando. E uma coisa que às vezes eu fico me perguntando para a nossa geração: até quando nós vamos ficar fingindo? Ao ponto de percebermos que Deus ele está conosco o tempo todo. E muitas das vezes isso é passado despercebido. Porque nós estamos fingindo uma atitude, fingindo um desejo para alcançar aquilo que nós desejamos. E no final de tudo, a gente percebe que o rei foi embora. E nós ficamos sem realizar o que queremos. E ficamos sem a presença do Pai. O filho está lá: estou doente, pai. Estou muito adoecido. O pai olha e diz: o que é que você quer? Chame Tamar, a minha irmã, e peça para que ela venha e faça bolos para que eu coma. A Bíblia diz que mesmo o filho em fingimento, fingindo estar em uma coisa que ele não está, a Bíblia diz que o pai atende o desejo do filho. Isso é uma coisa muito louca. Mesmo o filho fingindo estar vivendo uma vida que não está,
A Bíblia diz que o pai realiza o desejo do filho. E parece que não é diferente de hoje. Que às vezes, mesmo a gente fingindo uma coisa que nós não somos, Deus mesmo assim realiza os nossos desejos. Mesmo muitas das vezes a gente tentando demonstrar que somos espirituais, e na maioria das vezes nós não somos, Ele quer realizar aquilo que nós desejamos. Fala mesmo. Muita maioria das vezes nós não somos espirituais suficientes ao ponto que Ele quer, fingindo adorar, fingindo escutar uma palavra, fingindo ouvir um louvor. Mesmo assim Ele vem e fala: o que você está pedindo, eu vou realizar para você. Só que há um grande problema nisso, que quando Ele faz com que o nosso desejo seja realizado, mas não está no coração dele, as consequências não é dele, as consequências são nossas. Quando nós tomamos o rumo do caminho de querer aceitar ir por onde nós queremos ir, eu digo para você com toda a convicção, você vai arcar com as consequências do caminho que você está tomando. E não adianta quando você estiver lá e talvez você estiver caindo, você dizer: agora Deus vai me salvar. Não. Porque cabe a você agora sair disso que você está entrando. Eu me lembro, eu contei isso uma vez lá no Ministério Família de Deus. Eu, quando tinha 19 anos, eu era líder de jovens. E o meu maior desejo quando eu tinha... Hoje eu tenho 29, eu sei, não parece. Tem um cara mais de 50. Cortando um pouco, um dia desse, um ano passado, eu fui com a minha esposa. Minha esposa é mais velha que eu, um ano. Fui com ela ministrar em Palmas, Tocantins. Subi em cima do púlpito. Veio um irmão. Esse irmão foi usado pelo diabo nesse dia. Ele chegou e disse assim para mim: pastor, quem está lhe acompanhando é sua filha? Eu olhei para ele e disse: irmão de Deus, vontade de mandar esse homem para o céu na hora. E certa feita, quando eu tinha 19 anos de idade, o meu maior desejo que eu tinha, eu era líder de jovens da Igreja de Cristo, Ministério Resgate, era casar de verdade, casar mesmo. Todos os jovens a qual eu liderava, cerca de 40 jovens, todos ali, a maioria tudo namorando, e tudo pegava no pé. E o meu maior desejo era isso, só para jogar na cara deles que pelo menos eu tinha alguém ali. E uma vez, na rua de casa, mudou uma moça, 18 anos de idade, uma moça muito bonita. E quando eu vi ela, eu falei: meu Deus, é um espetáculo. E a minha vizinha começou a ter um relacionamento de amizade com ela, e ela não saía da porta de casa. E quando eu ia para a igreja e voltava, ela estava lá na porta, ficava todo nervoso, aquela coisa de adolescente, misericórdia. E teve um dia que eu entrei e falei: vou colocar uma roupa bonita, eu vou sentar lá na porta também, chamar a atenção dela, porque a gente tem que tomar alguma atitude na maioria das vezes. Eu entrei, coloquei uma roupa legal, saí lá fora, sentei ali na calçada, ela do lado de lá, mas a minha vizinha, e ela ficava olhando para mim e falou: ó, já rolou um clima. E ela olhava, aí de repente eu vi quando ela olhou para minha vizinha e disse: uma das coisas que eu tenho mais raiva é de gente preto e negro. Eu disse: pronto, acabou, hoje eu vou balde de água fria. E nisso que os dias foi passando, eu descobri que o pai dela é um homem muito agressivo em casa e batia muito na mãe dela. E muitas das vezes eu passava na porta da casa dela, estava uma briga muito terrível. E teve um dia que eu cheguei da igreja, ela estava na porta de casa esperando a minha vizinha e ela estava chorando muito. Eu não quis perguntar nada, entrei. Quando eu entrei, em 5 minutos ela bateu na porta. E eu disse: o que você quer? Ela disse: você vai em qual igreja? Ela era católica. E eu disse: eu sou da Igreja de Cristo. Que dia que tem culto lá? Eu falei: tem culto, amanhã tem culto lá. Então eu vou com você, 7 horas eu estou na porta. Então tá bom. Quando foi no outro dia ela começou, e nisso que a gente começou indo para a igreja, começou a ter aquela afinidade, coisa boa, maravilha. Só que ela, no decorrer que estava indo comigo para a igreja, ambos os pensamentos foram mudando o propósito, começando o meu.
eu perdi o propósito e o anseio que eu tinha para liderar os 40 jovens. E eu estava literalmente fingindo estar ali fazendo uma coisa que agora eu não queria. Eu apenas queria tentar convencer com que ela estivesse comigo o tempo todo. E ela, do mesmo jeito, com o passar do tempo, ela simplesmente estava ali porque eu também congregava ali. E aí passou-se os meses, a gente disse, vamos casar? Falei, bora, vamos casar. Juntamos todas as finanças que tinha. Perguntei para o meu pai, vamos fazer um barraquinho aqui na casa do senhor, lá no fundo. Ele falou, pode fazer. A gente fez, já está lá até hoje, está alugado. 2 cômodos, um banheirinho bonitinho. A gente começou a fazer e nisso eu saí da igreja, entreguei a liderança de jovens. E nisso ela realizou o que ela queria, ela também saiu. E um dia eu, frio espiritual, não tenho vergonha de dizer isso, frio espiritualmente, sem nenhum anseio de buscar mais a Deus, sem forças nenhuma para orar. Um dia eu fui buscar minha mãe na casa de umas irmãs. Minha mãe é pastora em Curitiba hoje. E eu fui buscar minha mãe na casa de umas irmãs que ela estava orando. E quando eu fui chegando, entrei pela porta, tinha mais ou menos umas 10 irmãzinhas, as irmãs estavam lá em um poder de Deus maravilhoso. Uma das irmãs saiu de onde estava, foi até mim, eu assustei e ela disse, o Senhor manda dizer para você que você tem tomado caminhos errados e isso vai trazer consequências não só para você, mas para as pessoas que também te amam. E Deus manda você hoje urgentemente voltar. Eu não dei ouvido, estou frio, estou preocupado com o meu casamento, estou preocupado com o meu barracão no fundo de casa, estou preocupado em comprar os móveis, estou preocupado com o bem-estar dessa moça. Passou-se uma semana, isso faltando 3 meses para o casamento, eu fui em um congresso de mocidade buscar o meu irmão com a minha mãe. Quando eu estou lá, do lado de fora, o diácono que estava na porta, a glória de Deus descendo lá dentro, Deus toma o diácono, ele vem até o carro e diz assim, o Senhor manda dizer para você que você tem tomado caminhos errados e é momento de você voltar. Se você não voltar, consequências terríveis virão. Eu não dei ouvido, com um mês que faltava o casamento, eu fui buscar minha mãe de novo na bendita casa das irmãs, e quando eu chego lá, mais uma das irmãs fala, essas irmãs estão de marcação comigo, ela vem e diz assim para mim, nesse dia eu senti firmeza, ela disse para mim, assim diz o Senhor, não vou eu falar com você a respeito daquilo que disse com você 2 vezes, pois as consequências que vai tomar em você e pessoas vão sofrer. Escute, toda vez que você iniciar um propósito com Deus e você sair do propósito sem Deus, eu digo com toda a convicção, as consequências que vai arcar é você. É verdade. E pessoas ao seu redor que você ama, que te ama, pode sofrer por causa disso. Simplesmente por causa do propósito que Deus tem na sua vida. E um dia, 2 semanas antes de eu casar, eu estava em casa numa sexta-feira, o tempo estava nublado, chuvoso. Ela vem na porta de casa e diz assim para mim, amor, eu vou fazer um trabalho da faculdade. Nós morávamos lá perto da entrada de Trindade. Ela disse para mim, vou no setor de cima, pois não tinha lan house no setor que nós morávamos. Ela disse, eu vou lá, mas a minha amiga e volto. Quando a gente chegar, a gente vai na feira. Falei, tudo bem. E nisso que ela foi, começou a chover um pouco, ela passava por um loteamento, onde tinha uma mata muito grande, e na época era a CELG, tinha acabado de fazer toda a fiação do loteamento. Ela foi, e quando ela voltou, com a ventania, um dos fios de alta tensão caiu bem no meio do mato, juntamente com o trieiro, onde as pessoas passavam. Ela não viu, pisou em cima, morreu na hora. A moça que estava com ela tentou ajudar ela, está até hoje na cadeia de rodas. E eu digo isso, após isso, eu passei por um processo muito terrível, pelo menos cerca de 3 meses, com depressão intensa. Não tenho vergonha de dizer isso, tentei suicídio por 2 vezes. Foi insônia em cima de insônia, e por muitas vezes culpando a Deus, que Deus havia matado ela. Mas a gente não entende que quando nós estamos no propósito estabelecido por Deus e saímos dele,
as consequências são nossas. É verdade. E pessoas a qual nós amamos podem padecer por causa das nossas decisões. É verdade. É por isso que Deus nos trouxe aqui hoje, para fazer nós entender que não é tempo mais de a gente ficar fingindo aquilo que não é. Não é tempo de nós ficarmos fingindo uma coisa que a gente não quer ser. Se você não quer servir a Deus, não sirva. Agora, se de fato você quer servir, sirva do jeito certo. Se você de fato quer fazer algo para Deus, faça conforme Ele está te direcionando. Um caminho de santidade, um caminho de devoção, um caminho de busca intensa, como Ele está dizendo para que você faça. Agora, para ser ocioso, para fazer quando a gente acha algo com santidade para Deus, é melhor que não façamos. É verdade. A Bíblia diz que Aminon, ele está fingindo. E o texto diz que o pai, ele pega o desejo do filho e fala, tudo bem, eu vou fazer o que você quer. Vai para casa, chama a filha e fala, vai lá na casa do seu irmão e faz uns bolos para ele, porque ele está com fome e ele está doente. Tamar vai para a casa do irmão. Ela vai fazer alguns bolos. Quando ela vai servir, Aminon não quer bolo. Aminon não quer comer alimento. A Bíblia diz que Aminon pega Tamar, joga em cima do seu leito. E você conhece a história e vai forçar uma relação íntima com ela. Ela começa, a Bíblia vai nos fazer entender que ela tenta resistir a Aminon. Ela tenta resistir ele, só que o texto diz, mas Aminon é a mais forte do que ela. Só que Aminon estava fraco. O texto está dizendo que agora Aminon está forte, mas Aminon está fraco. Mas parece que para esse tipo de atitude, a gente tira força da onde não tem. Para esses tipos de atitudes carnais, terrenos, mundanos, a gente tira força de onde não existe. A gente não consegue, por pelo menos 10 minutos, chegando de uma faculdade, estou muito cansado, preciso estudar, dizer pelo menos algumas palavras para Deus, mas mesmo cansado, eu consigo maratonar 12 episódios de uma série da Netflix. Oh, Deus. Eu não tenho forças para falar com quem me ama, mas eu consigo ficar mais de 4 horas no celular com o namorado. Eu não consigo fazer aquilo que o meu pai, que me ama, que me protege, que me guarda, que está projetando todo o meu futuro, dá 10 minutos para ele. 10 minutos não é nada. Mas eu mesmo cansado, fraco, consigo realizar os meus desejos. Consigo entrar dentro de um quarto, fechar a porta e ficar por 1, 2 horas na pornografia. Meu Deus. Por mais de horas, fazendo aquilo que não se deve fazer. Oh, Deus. Tocando o seu próprio corpo, tocando a sua própria pele, dizendo, eu preciso sentir a mim mesmo, provocando desejos carnais em si mesmo. Aminon, ele literalmente é um homem fraco, mas para os seus desejos é um homem muito forte. E o texto diz que Aminon abusa de Tamar. E terminando de abusar dela, ele é tomado de um nojo, mas não é nojo dele, é nojo dela. E a Bíblia diz que ele chama um servo que está do lado de fora da casa e diz, manda essa moça embora da minha frente. E o texto diz que Tamar vai dizer, não, agora você tem que assumir o erro. Você fez, agora você tem que assumir. A Bíblia diz que Tamar pega cinza, joga sobre a cabeça. No Antigo Oriente Médio, quando a pessoa jogava cinza sobre a cabeça, era sinal de luto. A pessoa, Tamar literalmente está dizendo, eu morri emocionalmente, eu morri espiritualmente. Ela pega a sua veste real, que simbolizava a sua pureza, ela rasga ela e sai correndo. O texto diz que quando ela sai correndo, ela encontra com o seu outro irmão Absalão. Ela não tinha que ter encontrado com Absalão. E quando ela encontra com Absalão, a Bíblia diz que Absalão olha e diz, eu sei de onde você está vindo, da casa de Aminon. Absalão conta para o pai e o texto diz, e o pai ficou irado. O pai ficou com muita ira, só que tem um porém, o pai não visitou mais o filho. Sabe por quê? Porque o pai já havia visitado o filho muito antes.
Vou dizer mais uma vez. O pai ficou irado, entristecido, mas o pai não visitou mais o filho, porque já havia visitado ele antes. Sabe aquela vigília que nós tivemos? Aleluia. Pois é, Deus nos visitou ali. Sabe aquele último culto de jovens que você participou? Pois é, Deus te visitou ali. Sabe aquele último culto de ceia que você participou? Pois é, foi ali que Deus te visitou. Só que no outro dia você não lembrou mais de nada daquela visitação. Oh, Deus. Você se esqueceu literalmente de tudo aquilo que Deus queria que você viesse a guardar. Foi o que Aminon fez quando o pai visitou ele. Nada daquilo que o pai falou fazia mais diferença para ele. O texto sagrado vai dizer: passou-se 2 anos inteiros. E isso aqui me machuca muito. Porque 2 anos inteiros se passaram. Olha o que Absalão vai fazer. Absalão vai na casa do pai. Ele chama o pai e fala: pai, estou querendo fazer uma festa para os tosqueadores. O pai olha e diz: está abençoado, filho. Vai, seja abençoado por isso. Aí, olha o que Absalão vai dizer: pai, eu estou querendo que o meu irmão Aminon venha e participe da festa comigo. A Bíblia vai dizer, Davi dizendo: leva. Só que no hebraico tem uma palavra aí que mexe muito com a gente. Porque lá está assim, etio etios, que quer dizer, o pai sabia o que estava no coração do filho Absalão, o que ele queria fazer com Aminon. Só que ele não podia mudar aquilo. Sabe por quê? Porque Aminon teve 2 anos para pedir perdão, para mudar a situação, e ele não quis mudar. Vou dizer mais uma vez: Aminon teve 2 anos inteiros para tomar uma decisão e evitar qualquer tipo de conflito, mas ele optou em ficar calado. Deixa eu te fazer uma pergunta: são quantos cultos em 2 anos? Oh, Deus. São quantos retiros em 2 anos? São quantas vigílias em 2 anos? São quantos abraços em 2 anos? São quantas orações em 2 anos? São quantos pedidos de perdão em 2 anos? São quantas pregações ouvidas em 2 anos? São quantos louvores entoados em 2 anos? A gente tem ideia de que Deus é uma babá, que fica nos monitorando o tempo todo, e Deus não é babá. Deus é o teu pai espiritual. E eu vou dizer uma coisa aqui, porque o Espírito de Deus me impulsiona a dizer: Deus está dizendo para alguém: procure-o urgentemente. Aleluia. Porque os seus 2 anos estão acabando. Meu Deus. A qual você está escondendo um erro que não é para esconder. Meu Deus. A qual você está evitando um conflito que não é mais para evitar. É para você resolver aquilo. E Deus está dizendo para alguém esta tarde: procure o mais rápido possível, porque os seus 2 anos estão acabando. A Bíblia diz que Aminon vai para a festa. Quando chega na festa, Absalão prepara uma emboscada, manda os tosqueadores e vão lá e mata Aminon. Matou Aminon. A notícia que chega para o rei, para o pai, é esta: Absalão foi na festa e matou todos os seus filhos. O pai fica preocupado, fica desesperado, fica pensando: meu Deus, o que aconteceu na cabeça de Absalão? Até que vem o seu sobrinho Jonadab e diz para o seu tio: tio, aquieta o teu coração, porque quem morreu apenas foi Aminon. Você sabe quem está vivo? Jonadab. Você sabe quem morreu? Quem ouviu o conselho de Jonadab. Você sabe quem está vivo? Jonadab. Você sabe quem morreu? Quem ouviu o bendito do conselho. Eu vou encerrar esta tarde dizendo a seguinte questão: nós estamos em um tempo em que nós devemos entender que nós temos 3. Eu vou dizer isso aqui, eu quero que você grave isso em nome de Jesus. Você tem 3 autoridades espirituais na tua vida. 3 apenas. Primeiro é Deus.
Segundo, teu pai e tua mãe. Terceiro, o teu pastor. A gente está no tempo em que a gente está invertendo a autoridade que está sobre nós. Estamos ouvindo o conselho de quem não tem autoridade em nossa vida. A gente está no tempo que nós estamos ouvindo o conselho de um colega que está indo para o inferno e quer levar os nossos sentimentos, as nossas emoções junto com ele, em vez de ouvir aqueles que têm autoridade espiritual sobre nós. A gente não quer mais ouvir quando o nosso pai ou a nossa mãe diz assim: eu não gostei dele, e eu estou sentindo uma coisa estranha, minha filha, a senhora é muito cafona. Passa um ano, quando casa, algo desastroso acontece, o casamento não funciona, a coisa não vai. Por quê? Porque a gente está optando em aceitar as autoridades que não têm autoridade sobre você. Eu vou dizer mais uma vez: teu colega não tem autoridade sobre você, o teu amigo não tem autoridade sobre você, o diabo não tem autoridade sobre você, as pessoas lá de fora não têm autoridade sobre você. Então, por favor, pare de ficar escutando pessoas que não têm nada a ver com a sua vida espiritual. Ficar ouvindo conselho de pessoas que não vai fluir nada dentro de você. Simplesmente vai te levar cada vez mais para um caminho pior. É isso que vai acontecer. E foi o que aconteceu com Aminon. Por causa de um conselho errado. E porque calou a sua boca e não resolveu o que tinha para resolver, ele morreu. E nós estamos em um tempo em que pessoas estão guardando, retendo para elas os desejos, as vontades, retendo para elas os medos, a angústia, a depressão, os pensamentos de suicídio. Não quer expor para alguém que realmente Deus escolheu para que viesse ouvir a você. Nós guardamos dentro de nós. Pelo menos esse mês que passou, eu tratei de 2 casos de suicídio, uma moça de 16 anos e de um rapaz de 23 anos de idade. Uma moça de 16 anos de idade que perdeu a virgindade com um rapaz de 38 anos. E ela ficou depressiva, tentou suicídio dentro do banheiro, escondida do pai e da mãe, enquanto o pai e a mãe pensavam que a filha estava bem, porque ela não demonstrava nada. E o rapaz que estava tentando suicídio por causa de uns desejos ilícitos que estavam sentindo, e ele sabia que não poderia praticar no processo terrível a qual o diabo estava tentando entregar a sua vida. Então nós estamos em um tempo que nós precisamos expressar. As pessoas estão guardando dentro de si, sendo que não é para guardar, porque quanto mais você guarda, mais você vai fazendo com que um tumor espiritual vai tomando o seu corpo, tomando a sua alma. E eu fico perguntando, até que dia que você vai guardar isso? Tem alguém que, enquanto nós estamos aqui, está desesperado, procurando alguém como você, simplesmente para conversar, e não dá. Porque a gente às vezes não tem tempo para isso. Estamos ocupados com os desejos ilícitos que o namorado ou a namorada está sentindo. Estamos ocupados com aquilo que o mundo tem para oferecer. E quando eu digo isso, eu me lembro do testemunho de um pastor de Rio Verde, de Goiás, se eu não me engano. O pastor perdeu a sua esposa e ele ficou muito contrariado com Deus em um acidente. E certa feita ele pega e começa a ir para a igreja, mas começa a viver uma vida tortuosa. Começa a beber, começa a praticar coisas que não é para praticar. Até que um dia ele toma uma decisão. Quer saber de uma coisa? Eu vou numa boate. Eu vou buscar uma mulher para mim. Estou com vontade. Eu vou lá. E o testemunho dele diz que ele foi de uma boate. Primeira vez. Quando ele chega lá numa casa de strip, tem as moças dançando em cima do palanque. Quando ele começa a observar e dizer, deixa eu ver quem que é a mulher que hoje eu vou me relacionar aqui. Ele começa a olhar e ele observa uma moça. E ele observa que essa moça começa a olhar para ele o tempo todo. E não para de olhar para ele. Aí ele fala, essa moça gostou de mim. E eu gostei dela, então vai ser ela. E ela não tinha os olhos dele. Quando ela termina o show dela, ela desce e vem na direção dele.
cerca de 10 metros de distância, quando ela está vindo, com um sorriso no rosto, o sorriso muda. A cara fecha e quando vai chegando mais perto, o semblante dela começa a se tornar um semblante de tristeza e ela começa a chorar. E ele não entende. Quando ele chega perto dele, ela diz: pastor, eu estava em cima do palanque e eu estava com uma angústia muito grande, porque enquanto eu estava dançando, eu dizia: Deus, se realmente o Senhor me ama, manda alguém aqui dentro da casa de estranho, por favor, para me tirar daqui. E naquele momento o pastor olhou para a cara dela, sem saber o que dizer, pois esse não é o desejo dele. Ele volta para casa e entende que o propósito nosso, mesmo que na maioria das vezes nós estamos sangrando, machucado, ferido, em detrimento dentro de nós, tem alguém que está machucado mais do que a gente. Tem jovens que estão com seus emocionais mais abalados do que o nosso. E muitas das vezes nós somos individualistas, ao ponto de olhar só para nós. Deus não me ama porque eu não arrumei namorado. Deus não gosta de mim porque eu não arrumei um emprego melhor. Deus não gosta porque eu pedi um namorado, tinha os olhos azuis, Deus mandou essa porcaria dos olhos marrom. Eu não gosto disso. Ei, tem alguém que está mais machucado que você está preocupado com isso. Um dia desse tinha um jovem lá na igreja dizendo: pastor, ora, porque a internet lá de casa acabou, eu não sei quando que o meu pai vai pagar, e tem a maratona lá da Casa de Papel, acabou de entrar, eu não sei como que eu vou assistir. E a gente fica preocupado com coisas tão fúteis. Eu vim aqui esta tarde, eu vou encerrar em nome de Jesus, dizer para alguém: cuidado com os conselhos a qual você tem escutado. É verdade. Porque senão você vai entrar pelo mesmo caminho que Aminon entrou. Meu Deus. Ouviu quem não o amava, ouviu quem não gostava dele, estava preocupado apenas em ver uma desgraça dentro da sua casa. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Meu Pai. Obrigado, Deus. Nós vamos fazer uma oração aqui esta tarde, esse final de tarde. Eu quero que você guarde uma coisa em nome de Jesus em seu coração. Aminon teve 2 anos para mudar o rumo de toda a sua vida. Aminon teve 2 anos para se consertar dentro de casa. Aminon teve 2 anos para pedir perdão para a irmã, para pedir perdão para o pai, para tentar reatar tudo de volta. Talvez tudo de volta ele não conseguiria trazer, mas pelo menos a sua vida continuaria. E eu vim aqui esta noite em nome de Jesus, dizer para alguém esta noite: nós vamos fazer uma oração, e nesta oração nós vamos falar com o Espírito de Deus. E tudo aquilo que nós estamos nutrindo dentro de nós, que está nos atrapalhando, que está nos afetando de uma forma negativa, esta tarde, em nome de Jesus, é uma tarde de uma libertação emocional. Aleluia. De uma libertação espiritual. Aleluia. De uma libertação da alma. Glória a Deus, Pai. Que os desejos de suicídio, de depressão, Meu Deus, esta meu tarde, em nome de Jesus, vão cair por terra. meu Pai. Feche os teus olhos esta noite, eu quero orar por você. Oh, Todos, por favor, feche os teus olhos. Glória a Deus. Tu sabes quem é Meu cada um aqui Deus, esta meu noite. Pai. E tu sabes quem é que está fingindo e quem é que não está. É mesmo. Tu sabes muito bem quem é sincero e Meu quem não é. Deus, meu Pai. E quem tem desejo de mudar e quem quer permanecer nos erros. Meu Deus. Tu sabes, Senhor, quem está aqui nesta tarde. O coração dessa moça, que dentro dela até o desejo de fazer algo positivo ela tem, mas no fundo tudo que ela faz é negativo. Meu Deus. Tu sabes que esse rapaz, ele tem muitos planos bons, mas ele acaba estragando tudo, porque ele precipita quando ele pensa em colocar a mão aonde não é para ele colocar.
Eu te peço em nome de Jesus, para aqueles, Senhor, que realmente estão aqui e estão dando credibilidade para esta palavra, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor visite o coração, visite a alma, visite o espírito, visite a mente, visite o corpo dele agora. E em nome de Jesus, que toda obra do inferno, espíritos de suicídio, espírito de depressão, essa pressão emocional que faz com que ela pensar que o seu corpo não é bonito, que é uma pessoa com espírito de inferioridade, que as primas são isso, mas ela não é. Eu quero repreender esta tarde em nome de Jesus e declarar sobre a vida desta mocidade que aquilo que aconteceu sobre a vida de Aminon não acontecerá com esta geração. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu profetizo em nome de Jesus uma graça da parte de Deus e um amor incondicional. E tudo aquilo que esta geração colocar aos pés do Senhor, se estiver no teu coração, em nome de Jesus, se concretizará sobre a vida desta geração. Eu profetizo uma geração saudável e não uma geração doente, porque doente, Senhor, nós já temos demais espirituais. Mas essa geração eu profetizo saúde emocional, saúde espiritual, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.